A Gruta das Orquídeas, romance do espírito Antônio Carlos, psicografia da médium Vera Lúcia Marizek de Carvalho, parte 4. A cidade em pânico. No domingo pela manhã, fui me encontrar com Mary, e minha amiga, ao me ver, me informou. Tudo está do mesmo modo, sem novidades. Que manhã bonita, exclamei. Dia propício para passeios. Vamos para onde está o corpo de Marcelo. Talvez achemos alguém passeando lá por perto. E encontramos. Passeavam pelo local um pai com um filho de 11 anos. Tinham ido pegar mudas de orquídeas para a esposa e mãe. O garoto observava os pássaros e os dois conversavam contentes. Que agradável ver carinho entre pai e filho, exclamou Mary. Sorri concordando. O pai subiu numa árvore para pegar uma muda. Com cuidado, ele tirou a plantinha do tronco da árvore e jogou para o filho. Desceu da árvore. Vamos agora por ali, determinou o pai. Antônio Carlos deslizou em direção contrária, falou Mary preocupada. Vi uma linda borboleta azul. Mandei a ela a borboleta fluido de amor, e ela veio voando em minha direção. Gostou de minha energia. Locais onde se concentram energias ruins, plantas e animais, se colocados nessas áreas, adoecem e até morrem. Tanto plantas como animais gostam de estar perto, de conviver com emanações de carinho e fluidos agradáveis. Energias positivas atraem outras positivas, como também as negativas vão atrás das semelhantes. O garoto viu a borboleta, admirou e quis se aproximar dela para vê-la de perto. Que borboleta maravilhosa! Exclamou o filho. Não a pegue, filho. O bichinho merece ser livre e voar pela mata, pediu o pai. Apenas quero vê-la, afirmou o menino. Está bem, mas não se afaste muito, autorizou o pai. Fui me afastando na direção do barranco. A borboleta foi me acompanhando, voando graciosa e o garoto andando em direção a ela. Espere aí, borboleta, pediu o garoto. Para aquele menino esperto e saudável, andar por ali não era difícil. Ele foi pulando galhos, afastando outros e chegou ao barranco. Continuei atraindo a borboleta e aproximei-me do cadáver de Marcelo. O menino, segurando um galho, olhou para baixo e viu o corpo lá embaixo e gritou. Ei, você está bem? Que faz aí? Ei, meu Deus, você está morto, precisa de ajuda? Corre e chame por seu pai. Chame seu pai, rogou Mary ao garoto. E foi o que ele fez. Saiu correndo e gritando pelo pai. Fez um carinho na borboleta, agradeci-lhe o auxílio e ela voou desaparecendo entre as árvores. O pai, escutando os gritos do filho, foi ao seu encontro desesperado. Ao vê-lo, abraçou e perguntou: que aconteceu, meu filho? Tem alguém caído lá embaixo, falou o menino depressa, apontando o barranco. Você tem certeza? Tenho, venha ver. Os dois se aproximaram do barranco. Que lugar difícil, queixou-se o pai. Segurando no galho, olhou para baixo e gritou. Meu Deus, é verdade. Parece uma criança. Ei, você precisa de ajuda? Acho que está morto, papai, ele não se mexe, opinou o garoto. Vamos buscar ajuda e rápido, determinou o pai. Passando correndo entre os galhos e se arranhando, os dois chegaram ao local onde tinham deixado as bicicletas. Pedalando rápido, desceram pela trilha e foram ao motel mais próximo e telefonaram para a polícia. Aflitos, contaram o que viram aos empregados que ali estavam. Foram se aproximando mais pessoas. E quando o carro de polícia chegou, o grupo era de 10. Veio o delegado com o soldado, que escutaram o pai explicar o que acontecera. Os policiais resolveram ir lá, e os que ali estavam os acompanharam. Pai e filho foram na frente. Que lugar difícil! Exclamou o delegado. Que vocês vieram fazer aqui? Estávamos ali, apontou o menino, quando viu uma linda borboleta. Quis vê-la de perto e foi atrás dela e vi a pessoa caída. O delegado e o soldado foram os primeiros a se debruçar no barranco. É verdade. É uma criança, parece estar morta, exclamou o delegado. Os outros curiosos quiseram ver. O moço empregado do motel se ofereceu. Delegado, eu pratico alpinismo. Se o senhor quiser, desço até lá e vejo se ele está de fato morto ou ferido. Desça, concordou o delegado. Verifique somente se está vivo ou não.
Se estiver vivo, descemos e o socorremos. Se não, não mexa em nada. O moço desceu. De fato, não encontrou dificuldades. Olhou para o menino, passou a mão no seu nariz, depois colocou a mão no pescoço de Marcelo para certificar-se de que não tinha mais batimentos e gritou: "Está morto, delegado. Tem um ferimento no peito. Suba. Você, soldado, fique aqui e não deixe ninguém mais descer. Vou pedir reforço e ajuda da polícia técnica." O delegado voltou à cidade sozinho e depressa. Os outros curiosos ficaram lá apreensivos e falando baixo. Mary e eu ficamos por ali. Logo o delegado voltou com outros profissionais, tiraram fotos, fizeram seu trabalho calados. Mesmo acostumados a verem cenas tristes, comoveram-se em ver aquele garotinho. A notícia espalhou-se pela cidade. Muitos queriam ir ao local e a polícia impediu as pessoas de subirem pelas trilhas. Tiraram o corpo de Marcelo dali e o levaram para a delegacia. Ele foi reconhecido. Um grupo se ofereceu para avisar a avó. Encontraram-na dormindo. Com delicadeza, um senhor contou à senhora, avó de Marcelo, que nem percebera que o neto não estava em casa, que estava desaparecido, que seu neto havia falecido. A mãe de Marcelo chegou para visitá-los e, ao ver muitas pessoas na casa de sua mãe, assustou-se. Quando soube da tragédia, gritou desesperada. Foram todos para o centro da cidade. O senhor Nico, ao saber, foi apreensivo à delegacia. O delegado mostrou a criança morta e comentou: "Creio, senhor Nico, que estamos tendo aqui assassinatos em série por algum motivo. O médico legista o examinará e com certeza o laudo será morte pelo ferimento no peito e por um objeto pontiagudo, e a vítima perdeu muito sangue. O laudo apontará ainda se o garoto foi assassinado em outro local e o corpo jogado naquele barranco." O senhor Nico saiu do prédio, entrou no seu jipe e ia ligar o veículo, quando César, o dono do bar, que estava de moto, parou ao seu lado e perguntou: "Senhor Nico já está sabendo do crime?" "Estou", respondeu ele. "Não acha que encontraram o corpo rápido demais?" perguntou César. "Como?" "Bem, é que tudo indica que a criança foi morta há menos de 48 horas e..." Senhor Nico!" gritou a mãe de Marcelo. Ela tivera a confirmação de que, de fato, seu filho estava morto. Estava na frente da delegacia com outras pessoas que, solícitas, amparavam mãe e avó naquele momento difícil. A jovem mãe aproximou-se da porta do jipe e gritou: "O senhor é quem manda nesta cidade. Como deixa isso acontecer? Devo ordenar que a polícia encontre o assassino." "Manda ou não. Costuma dizer que cuida deste lugar, cuida nada, só se for dos ricos e dos seus amigos. Para pobres como eu, o senhor nem liga." "Chega", gritou César. "Cale-se, que tem o senhor Nico com esse crime?" "Não calo." A mulher gritou mais alto. "Ele tem tudo a ver. Não é ele quem manda nesta cidade? Por que não tomou providências para prender o assassino de Rodolfo, a primeira criança assassinada? O criminoso ficou solto e aí mataram meu filho. Acha que por eu ser pobre, prostituta, não sofro com a morte do meu filho? Pobre não sofre. Queria ver se fosse seu neto morto." "Calma, calma." As mulheres que a acompanhavam puxaram-na para o lado oposto do jipe. O senhor Nico não respondeu. Surpreso, não conseguiu dizer nada. Quando todos se afastaram, ele foi para sua casa. Encontrou seus empregados comentando e Odete lhe perguntou o que de fato acontecera. Ele contou o que sabia. Ao ir para a sala, escutou outra empregada falar a Ada: "Como não nos preocupar? Nicolas tem 7 letras, é menino e fará 7 anos." O senhor Nico gelou. Trêmulo, sentou-se e Lilian aproveitou o momento. Olhou fixamente e lhe rogou: "Nico, querido, tome providências, corremos perigo." Ele lembrou-se dos sonhos do neto e disse baixinho: "Vou tomar providências." Telefonou para o delegado. "Conheço há muito tempo, somos amigos, sei de sua competência, mas quero lhe pedir um favor. Empenhe-se ao máximo para prender esse ou esses assassinos. Coloque-me à disposição para o que precisar. Dinheiro, veículos e pessoas, mas quero sua prisão." Desligou o telefone, que tocou em seguida. Era o advogado Maciel. "Nico, conversei com Richard,
o padrasto de Nicolas, e ele me disse que a filha Elisabetta não poderá vir para o aniversário do irmão, que no momento não pode recebê-los e prefere que os dois não se falem. O senhor Nico agradeceu e deu a notícia ao neto. Pelo menos o senhor tentou, vovô. Não fique aborrecido, disse o garoto tristonho. Tive de me ausentar da cidade pitoresca. 3 dias depois, quando voltei, Mary me contou o que acontecera na minha ausência. Acho que todos os moradores da cidade e muitas pessoas das cidades vizinhas vieram para o enterro. A mãe e a avó de Marcelo choraram desesperadas. Realmente sofreram muito. A avó prometeu não beber mais. O comércio ficou fechado no domingo e na segunda-feira. Algumas pessoas jogaram pedras na delegacia, exigindo que prendessem o criminoso. Os pacatos habitantes desta cidade estão revoltados, e pela região só se comenta esse crime. Estão em pânico, não saem mais à noite, ninguém pesca mais no lago e as crianças não saem mais sozinhas. Todos estão com medo. Os pais de meninos cujo nome tem 7 letras estão desesperados. Vamos entrar agora, Antônio Carlos. Lília nos espera lá dentro da casa. O senhor Nico está conversando com o neto. Entramos e os encontramos no escritório. Ouvimos o garoto dizer: vovô, acho que não quero fazer 7 anos. Lá na escola todos dizem que é perigoso ser menino, ter 7 anos e nome com 7 letras. Leandro me disse que sua mãe vai passar os meses com sua tia. Longe daqui o levará com ela. A mãe dele acha que corre perigo. Estou com medo, não quero fazer aniversário. O que o pânico faz? Pensou o senhor Nico e respondeu tranquilo ao neto. Que bobagem! O delegado me garantiu que logo prenderá o assassino, não tenha medo. Nicolas saiu do escritório e Odete perguntou: Senhor Nico, é verdade que logo prenderão o assassino? Não sei, respondeu o dono da casa. Falei isso ao menino para tranquilizá-lo. O fato é que a polícia não tem pista nenhuma. Nada de concreto, ninguém viu nada. Ele ou eles não deixaram rastros, todos estão em pânico. Na noite passada, uma senhora que tem um filho com 7 anos atirou no seu vizinho, que pulou a mureta e entrou no quintal dela para pegar umas frutas. Ainda bem que o tiro atingiu a perna dele, deixando-o ferido. Receio que aconteçam outros fatos como esse, desagradáveis e perigosos, pelo fato de as pessoas estarem apavoradas. O dia do aniversário de Nicolas chegou. Lília nos convidou e Mary e eu fomos. A festa estava muito bonita. A meninada alegre corria pelo jardim. Um palhaço e um mágico brincavam com as crianças. Nicolas estava contente. Ria, pulava e gostou muito de abrir os presentes. Fernando veio com a família e pediu ao tio: Titio, parto depois de amanhã. Esperei pela festa de Nicolas. Isabel e eu queremos fazer um bom passeio. Quero lhe pedir um favor. Meus filhos ficarão com os meus sogros. O senhor sabe que com os pais de Isabel não preciso me preocupar. Disse ao meu sogro que se meus pais forem lá incomodar para lhe telefonar. Se isso acontecer, o senhor resolve para mim. Pode deixar, Fernando. Viajem tranquilo. Vocês merecem essas férias, vá sossegado. Se minha irmã e o cunhado se atreverem a incomodar seus sogros, tire-os de lá e nem que seja à força. Obrigado, titio. Evitaram comentar sobre os assassinatos na festa. Muitas pessoas olhavam com apreensão para a vela de número 7 no bolo. Os pais, principalmente mães com filhos com nome de 7 letras, não desgrudavam deles. Escutamos uma mãe comentar que colocou o filho até para dormir com ela. Todos estão temerosos, comentou Mary. O pânico domina a cidade. A festa durou toda a tarde do domingo e Nicolas ficou muito feliz. À noite, a irmã do senhor Nico, Neiva, ligou para ele. Então, irmão ingrato, fez uma festa em sua casa e não nos convidou. Esqueceu de sua irmã, a única que tem. Ficamos ofendidos. Você se prepare. Sabe bem o que faço quando fico ofendida, você vai me pagar. Desligou o telefone, não deixando falar nada. Naquela noite o senhor Nico estava inquieto. Tinha uma sensação estranha, como se algo perigoso fosse acontecer. Não sabia o que era e ficou pensando se não estava aflito por esses assassinos estarem soltos e talvez se preparando para cometerem outro crime. Será, pensou,
E se eles se atreveriam a assassinar meu neto? Seria coincidência as duas crianças mortas serem do sexo masculino e com nome de letras 7 e 7 anos de idade? Matariam alguém que não fosse pobre? A mãe de Marcelo tinha razão. Com pobre não se faz justiça? Ofereci uma boa recompensa em dinheiro para quem desse informação sobre esses crimes. E nada. Ninguém sabe, ninguém viu nada. Pegou no cofre um revólver, carregou e deixou na gaveta da mesa de cabeceira e trancou-a. Se precisar usá-lo, aqui é mais fácil pegá-lo, exclamou baixinho. Procurou por Odete e encontrou-a na cozinha. Foi uma festa perfeita, comentou Odete. Nicolas estava tão cansado que já foi dormir. Vou guardar esses doces e também vou descansar. Odete, pediu o senhor Nico. Quero que você feche bem a casa e fique atenta a qualquer movimento estranho. O senhor está preocupado? Com esses assassinos soltos, quem não está? É melhor nos acautelar. E foram dormir. Mary e eu nos despedimos de Lilia, que também estava preocupada. Lilia, eu falei, vamos permanecer esperançosos. Temos tempo. O grupo vai demorar para se reunir novamente. Vamos estudar um plano de ação. Voltaremos a nos encontrar na terça-feira. Saímos da casa. Mary e eu tínhamos uma visita marcada. As histórias dos dois meninos. Mary e eu fomos à colônia no espaço espiritual em que se situam as cidades pitorescas, Encontros e outra pequena. A colônia é muito bonita e arborizada. É sempre agradável conhecer uma cidade do plano espiritual. Atravessamo-la para ir ao educandário. Pena que não dispomos de tempo para conhecer esse singelo local, lamentou Mary. No educandário fomos recebidos por Silas, um senhor simpático que nos convidou a entrar. Agradecemos por nos receber, falei. Vimos aqui para ter notícias de Rodolfo e Marcelo, os garotos assassinados recentemente na cidade pitoresca. Gostaríamos de vê-los e, se possível, saber o porquê de terem tido um desencarne violento. Silas nos acompanhou. Passamos por pátios e corredores. Os educandários locais onde abrigam crianças desencarnadas são muito bonitos, todos decorados como a garotada gosta. Neles reina a alegria. Tudo é feito para o bem-estar desses pequeninos, que têm ali seu lar temporário. Ao chegar a uma ala onde estão os quartos, Silas abriu uma porta e nos informou. Aqui está Marcelo. Ainda não acordou porque sua mãe e a avó têm chorado muito. Estão revoltadas e as vibrações das duas, com sentimento de culpa, podem incomodá-lo. Por isso está adormecido. Observamos o garoto. Marcelo estava corado, dormia tranquilo e não tinha nenhum ferimento. Somente seu corpo físico foi ferido. O desencarnado somente traz ferimento no perispírito quando fixou a lesão e a sente como reflexo. Marcelo não viu nem sentiu ser ferido. Estava sedado. É muito difícil crianças terem reflexo de um ferimento. Os reflexos do físico neles são suaves e fáceis de serem superados. Ele, quando acordar, saberá que desencarnou como foi, quis Mary saber. Como ele permanecerá aqui e não voltará à sua casa, damos explicações de acordo com seu entendimento. Normalmente, crianças aceitam com naturalidade, pois o desencarne é natural. Não temos muitos problemas na aceitação deles dessa mudança de planos. Quanto ao modo como desencarnou, diremos a eles somente o que quiser saber. Não complicamos. Crianças são simples e respostas claras as satisfazem. Dirão Marcelo que ele foi assassinado? Perguntou Mary. Sim, respondeu Silas, que um grupo de fanáticos o assassinou. Os habitantes da cidade pitoresca estão aterrorizados, comentou Mary, que quis saber mais. Falar muito sobre os crimes prejudica os meninos aqui? Comentários, explicou Silas. Sobre o desencarne de uma pessoa normalmente a afeta, porque escuta, sente o que muitos pensam e falam. Adultos desencarnados não socorridos perturbam-se demais. Se os encarnados comentam com piedade, eles ficam com dó de si mesmos. Se falam de seus defeitos e atos ilícitos, eles ficam com raiva. Mesmo estando socorridos, também são afetados, porém com menor intensidade. Recomenda-se muito e com toda razão
para que em velórios as pessoas orem e evitem conversas inoportunas. Nos educandários, existe uma proteção maior para evitar que nossos pequeninos abrigados sintam ou escutem falatórios. Mas não temos como evitar que recebam as vibrações de dor de afetos, principalmente familiares, porque estão ligados pelo carinho, o amor é laço forte. São raras as exceções em que as crianças não necessitam ser adormecidas para não sentirem as dores dos encarnados. E quando o desencarne se deu por um motivo que comoveu muitas pessoas, e os comentários são muitos, necessitamos proteger mais ainda nossos abrigados, como esses meninos assassinados. Ao mesmo tempo, são muitas as orações que recebem, e essas energias piedosas anulam as outras, e como veem, eles estão bem. Como orações têm forças, exclamou Mary. Sim, continuou Silas explicando, dá conforto, consola, orienta e quando endereçada aos desencarnados, eles sentem-se amados e amparados. Agora vamos ver Rodolfo. Encontramos Rodolfo brincando no pátio com outras crianças. Rodolfinho está se adaptando e bem, informou Silas. As crianças, ao verem nosso Cicerone, correram ao nosso encontro e nos cumprimentaram alegres. Silas as abraçou e pediu para que elas voltassem a brincar e nos convidou a segui-lo. Vamos para a minha sala. Lá conversaremos sem sermos interrompidos. Mary gostou muito do educandário. Foi olhando tudo, cumprimentando as crianças que encontrávamos. Chegamos e Silas nos convidou. Por favor, acomodem-se. Gostaria de saber as histórias dos meninos, eu pedi. Vamos entender melhor o que lhes aconteceu, conhecendo o passado deles. Silas pegou um caderno de anotações, abriu e disse: anotei o que pode lhes interessar. Rodolfo, a penúltima encarnação dele foi no século XIX. Era um jovem filho de fazendeiro, ambicioso e romântico, que se apaixonou por uma jovem que estava prometida a outro moço. Ele não se conformou em perdê-la. Esse outro moço era boa pessoa. Estava também namorado por sua prometida e ia vê-la todos os sábados, pois morava numa fazenda. Rodolfo planejou assassiná-lo. Para isso, agiria sozinho. Estudou o caminho que o rival fazia e no sábado ficou de tocaia a esperá-lo. Numa curva da estrada, Rodolfo jogou uma pedra na cabeça do moço que caiu do cavalo. Aproximou-se com um punhal na mão. Embora ferido, o rival de Rodolfo não perdeu os sentidos. Pensou que ia ser roubado e rogou: por favor, por Deus, não me mate, leve o cavalo. O que tenho, mas me poupe. Sou jovem, estou noivo, quero casar e ter filhos. Rodolfo escutou os rogos do moço e ficou com mais raiva quando ele falou da noiva e dos sonhos de casar. Friamente golpeou. Para parecer roubo, tirou dele tudo de valor, assustou o cavalo e voltou para casa. Os pais do moço preocuparam-se com a demora do filho e, quando viram o cavalo retornar sozinho, saíram à sua procura e o encontraram agonizando na estrada. Ele desencarnou em seguida. Ninguém descobriu o autor desse crime. Rodolfo, meses depois, pediu a mão da amada em casamento e passaram a namorar. Casaram-se. Ele, porém, não foi feliz como imaginava. A esposa estava sempre triste e ele achava que ela amava o antigo noivo. Às vezes ele achava que ouvia vozes, os rogos daquele que assassinou, sentia remorso. O jovem morto por ele era realmente uma boa pessoa. Aceitou o desencarne, perdoou seu assassino e foi socorrido. Mas Rodolfo não se perdoou, tornou-se agressivo, estava sempre com medo e tinha pesadelos. Desencarnou idoso e infeliz. Socorrido depois de alguns anos, pediu para reencarnar e receber a reação desse ato que tanto fazia sofrer. Achava-se incapaz de reparar seu erro pelo trabalho edificante e reencarnou no lar que reunia pessoas endividadas, todas necessitadas de se equilibrar. Antes, ele se sentia como devedor e essa dívida o incomodava muito. Agora, embora não sabendo, não tendo recordado nada do seu passado, ele se sente aliviado, tranquilo, está pronto a recomeçar sem esse peso do remorso. Silas fez uma pausa e continuou a falar. Marcelo, em sua encarnação anterior, quis estudar e o fez com muito sacrifício. Seus pais trabalharam muito.
A mãe fazia doces e ia vendê-los na rua. Formou-se e estava para arrumar um bom emprego. Tinha muitos planos de ajudar seus pais. Não queria que trabalhassem mais. Compraria uma boa casa para eles, de auxiliar os irmãos, de trabalhar muito e ser um ótimo profissional. Mas uma noite encontrou-se com os amigos e ficaram conversando e bebendo num bar. Depois de algumas horas, a maioria já tinha saído. Ficaram 3 e beberam muito. Resolveram ir embora quando o proprietário do bar falou que ia fechar o estabelecimento. Um deles seguiu em direção contrária. Marcelo e Rômulo seguiram juntos por uns 2 quarteirões e depois se separariam. Rômulo insistiu para que Marcelo fosse com ele por mais algumas quadras. Ele foi. Bêbados, começaram a discutir e acabaram por trocar socos. Rômulo tirou do bolso um canivete e atacou Marcelo, que se defendeu. Os dois rolaram pela calçada e Rômulo caiu em cima da lâmina afiadíssima, ferindo seu próprio peito. Marcelo, com susto, ficou sóbrio. Olhou para o amigo que agonizava. Apavorou-se e pensou: não tive culpa. Será que alguém vai acreditar em mim? Perderia tudo, o emprego. Talvez não pudesse exercer sua profissão. Não poderia mais ajudar seus familiares. Tudo perdido por causa de uma discussão banal. Olhou por toda a rua que estava deserta. Achou mesmo que ninguém o vira e resolveu fugir. Chegou em casa e foi dormir. No outro dia, sua mãe lhe contou que encontraram Rômulo morto e que com certeza foi um assalto porque levaram tudo o que ele tinha de valor, até seus sapatos. Roubaram o cadáver. Marcelo foi chamado a depor. Falou que se separara do amigo a 2 quadras do bar e foi para casa. A polícia acreditou, pois eram amigos e beberam, conversando amigavelmente. O crime ficou por conta de roubo e ninguém foi preso. Mas 2 meses depois, um mendigo procurou por Marcelo dizendo que vira o crime e o chantageou. Apavorado, Marcelo lhe deu dinheiro. Esse mendigo morava no subúrbio e às vezes dormia na rua. Ele realmente viu o acontecido. Marcelo, em vez de ter socorrido o amigo, fugiu e estava sendo chantageado. Novamente pensou e concluiu que ninguém deveria saber o que ocorreu naquela noite infeliz. Se descobrissem, perderia o emprego, e em vez de ser o orgulho da família, seria a vergonha. Não ter socorrido Rômulo agravava sua falta. No outro mês, outra chantagem. Assim entendeu que seria sempre extorquido. Planejou matar o mendigo. Seguiu e viu o local em que morava. Ele residia sozinho numa casinha com um quintal grande, onde havia uma horta, e descobriu que o mendigo estava sempre com uma faca. À noite, Marcelo foi para a casa do mendigo, entrou no quintal e fez barulho. Ele saiu com uma vela na mão para ver quem era. De onde estava, Marcelo viu e quando passou por ele, golpeou com um pau e ele caiu. Marcelo pegou a faca de sua mão e enfiou-a no peito e fugiu. Ferido, perdeu muito sangue. O mendigo arrastou-se em busca de socorro e desencarnou 2 horas depois sem receber ajuda. Rômulo e o mendigo não o perdoaram e começaram a perseguir Marcelo, que passou a ter acesso aos pesadelos horríveis e saúde frágil. Obsediado, não parava nos empregos e não realizou nenhum dos seus sonhos. Permaneceu morando com os pais e, quando eles desencarnaram, continuaram ajudando o filho, conseguindo fazer com que os 2 obsessores o perdoassem e fossem socorridos. Mas, mesmo sem os 2 desafetos, Marcelo continuou infeliz. Silas fechou seu caderno de anotações. Mary e eu estávamos atentos ao seu relato. O orientador do educandário completou sua elucidação. Os 2 cometeram os crimes quando jovens e viveram no plano físico por muitos anos. Tiveram muitas oportunidades de reparar em seus erros, mas não o fizeram. Rodolfo encarnado foi defensor dos bons costumes, gabava-se de ser honesto e condenava os que erravam. Ele morava numa fazenda perto de uma cidade onde havia uma prisão, porém nunca ajudou esses presos, nem com visitas, nem oferecendo emprego aos que tinham cumprido pena ou lhes doando algo. Uma de suas filhas queria fazer um trabalho assistencial na prisão, mas ele não deixou e até ameaçou lhe bater. Poderia pelo menos ter dado assistência às famílias dos condenados e não fez.
Não foi caridoso. Embora rico, distribuiu poucas esmolas. Marcelo também teve oportunidade de reparar seus erros com a caridade. Poderia ter doado de si o tempo, conhecimento, resolvendo problemas alheios para ter ao menos o seu amenizado, mas não fez. Como advogado, poderia ter atendido pessoas que não possuíam dinheiro para os honorários. Também não fez. Deixou-se obsediar e, com dó de si mesmo, permitiu que o remorso o tornasse improdutivo. São muitas as pessoas que agem assim, exclamou Mary. Comete um erro, se arrepende, pede perdão, mas não anula o erro com as ações benéficas. Obrigado, Silas, eu falei. Escutá-lo foi uma preciosa lição, obrigada, agradeceu Mary. Sorrindo, Silas recebeu nossos agradecimentos e nos acompanhou até a saída do educandário. Passamos pela colônia e saímos pelo portão pelo qual entramos e voltamos. Voltei aos meus afazeres e Mary foi para perto de Lilian. A ajuda da sensitiva. Como combinamos, reunimos-nos na terça-feira. Mary, ao me ver, informou-me. Nada de novo, Antônio Carlos. Lili e eu fomos à delegacia e lá não conseguimos fazer alguém ter intuição nem para dar uma olhada na gruta. Os policiais não têm pista nenhuma. Lilian, você não conhece ninguém que poderia ajudar o senhor Nico? Algum amigo dele, antigo conhecido? Lilian pensou uns instantes e lembrou. Nico tem um amigo. Estudaram juntos, ele é detetive. Estou lembrando que um dia, Nico, após ter ido à fábrica de tecidos, chegou em casa contente por ter se encontrado com essa pessoa. Recordo que me disse, querida, encontrei hoje perto da fábrica um colega de escola. Ele era muito inteligente e bisbilhoteiro. Sempre sabia de tudo o que acontecia conosco e na escola. Fez faculdade comigo e diplomou-se com ótimo desempenho. E foi trabalhar como detetive particular e deve ser bom. Ele é esperto. Vamos fazer o senhor Nico recordar-se desse amigo, eu falei. Vou pedir ao Nico que veja o álbum de fotografia de sua formatura, sugeriu Lilian. O avô e o neto estavam conversando na sala e Lilian pediu ao netinho. Pergunte ao seu avô sobre os estudos dele. E Nicolas a atendeu de modo diferente. Olhou para o avô e indagou-lhe. Vovô, o senhor gostava de estudar? Sim, gostava muito. O senhor se formou? Sim, tenho até fotografias, quer ver? O menino ia responder que não, mas nós três, Lilian, Mary e eu, fixamos nossos pensamentos nele e o garoto quase instintivamente respondeu. Quero. Os dois foram para o escritório e nós os acompanhamos. O senhor Nico pegou um álbum que estava junto de muitos outros na estante e sentaram-se nas poltronas e o avô foi mostrando ao neto. Este sou eu. Era jovem, estou muito diferente. Não, vovô, respondeu o garoto. Eu saberia que era você. E esses quem são? São os meus colegas, os que se formaram comigo. Este é Celso, Rony e Luciano. Luciano, pensou ele, o detetive. Querido, por favor, lembra desse seu amigo detetive? Talvez possa ajudá-lo. Lilian pediu a ele e nós, Mary e eu, ajudamos. Para o nosso alívio, ele captou nosso pedido e pensou, vou telefonar para o Luciano. Talvez ele possa ajudar a solucionar esses crimes, porque se deixar somente para a polícia, teremos com certeza outro assassinato. Acabou de mostrar as fotos para Nicolas e o menino foi brincar na sala. O senhor Nico pegou um papel que estava no final do álbum, onde estavam anotados os nomes completos de todos os formandos. Luciano, disse ele baixinho. A última vez que eu vi, ele me disse que morava numa cidade perto da cidade das fábricas. Vou pedir informação para a telefonista. Quero conversar com ele ainda esta noite. E assim fez. Conseguiu o número do telefone dele pelo serviço de informações e ligou. Uma voz feminina atendeu e o senhor Nico pediu para falar com um antigo colega de faculdade. Instantes depois, estava conversando com Luciano. Depois de falarem por uns minutos, recordando o tempo de escola, o senhor Nico perguntou, Luciano, você continua trabalhando como detetive? Continuo sim, e sou bom no que faço. Sigo esposas, pretendentes, descubro empregados desonestos e assassinos? Interrompeu o senhor Nico. Como? Perguntou Luciano estranhando.
Vamos marcar um encontro amanhã na cidade pitoresca? Você conhece o restaurante Classic? Às 12 horas, está bem? Nico, trabalho para viver. Pretendo contratá-lo e com certeza será remunerado, afirmou o Sr. Nico. Esse restaurante é caro. Não podemos ir a outro mais simples? Eu estou convidando. Sendo assim, estarei lá, serei pontual, disse Luciano. O Sr. Nico sentiu-se melhor e nós esperançosos. No outro dia ele saiu cedo de casa, passou na fazenda, foi à fábrica e no horário marcado foi ao restaurante. Fomos juntos ao encontro. Ele chegou 5 minutos antes e encontrou o amigo à sua espera. Cumprimentaram-se com alegria. Conversaram por alguns minutos, trocando informações. Nico, as pessoas agora me chamam de Luke. Por favor, me chame assim também. Você é mesmo um bom detetive? Perguntou o Sr. Nico. Sou sim. Fale o que quer que eu faça. Você disse ontem pelo telefone assassinato, mas isso não é trabalho da polícia. Você, respondeu o Sr. Nico, não leu nos jornais sobre 2 crianças, meninos assassinados nesta cidade? Li sim. Todos pela redondeza sabem desses crimes, mas o que você tem a ver com isso? Nada e tudo, afirmou o Sr. Nico. A polícia, por mais que eu a incentive, até ofereci recompensas, não tem pista nenhuma. Gosto muito da minha cidade e acho que ajudando a descobrir esse assassino, estarei dando segurança aos seus moradores. Depois, como lhe disse, meu neto veio morar comigo. Ele tem 7 anos e o nome dele tem 7 letras. Esses crimes parecem feitos por fanáticos de alguma seita diabólica. Será que eles teriam coragem de assassinar seu neto? Perguntou Luke. Não sei, mas mesmo que não matem meu neto, não quero outro assassinato por lá. Com certeza, você tem segurança, não é? Sendo difícil pegar seu neto, eles escolheriam outra criança. Não tenho segurança, exclamou o Sr. Nico. Não? Você, sendo tão rico, não tem segurança? Perguntou Luke, espantando-se. Nunca pensei. Ou precisei de segurança? Minha vida é tranquila? Você se engana. Era tranquila, tanto que está tenso, preocupado e está me contratando. Aceita então o serviço? Indagou o Sr. Nico. Claro, cobro por dia, se resolver, quero recompensa. Contratado. Quero segredo absoluto, pediu Luke. Você não deve dizer a ninguém, mas a ninguém mesmo que me contratou. Vamos nos encontrar cada vez em um restaurante. O sigilo é a arma mais eficaz de um detetive. Você, por favor, fale tudo o que sabe desses assassinatos. Os jornais com certeza não noticiaram tudo. O Sr. Nico falou que sabia. Nico, disse Luke, você já pensou que por algum motivo você e seu neto podem ser assassinados? Não vejo motivo, mas confesso que tenho pensado muito nisso. Meu neto teve alguns pesadelos em que um homem queria matá-lo com uma faca, e eu tenho me sentido inquieto. Luke brincava com a colher de sobremesa. Parecia pensar. Após uns instantes falou. Não sei se você acredita, Nico, mas minha esposa é paranormal. Ela vê coisas que a maioria de nós não vê ou sente. Ela tem recebido recados de pessoas mortas. Será que você não quer consultá-la? O trabalho dela é à parte. Ficamos esperançosos ao escutar isso. Lilia pediu ao esposo. Por favor, querido, aceite. Quero consultá-la, exclamou o Sr. Nico. Talvez ela possa nos ajudar. Vou telefonar a ela avisando. Luke pediu para telefonar e avisou a esposa. Seguindo seus pensamentos, descobrimos Mary, Lily e eu onde morava. Lilian disse, você irá com eles. Mary e eu iremos na frente. Pelo telefone, Luke informou a esposa. Mara, estou indo para ir com aquele meu colega. Ele me contratou e nem pediu abatimento dos meus honorários. Disse que você cobre e ele irá pagar. Vê se capricha. Se você tiver consultas, desmarque, por favor. O Sr. Nico pagou o almoço e saíram conversando. Cada um deles foi no seu carro. Luke possuía um modelo velho, mais potente. Lilian foi com eles, Mary e eu volitamos. Fomos à casa de Luke para conhecer Mara sensitiva, com esperança de que ela pudesse nos ajudar. A casa do detetive estava localizada num bairro popular. Sua casa era grande. Ao lado havia um escritório com 2 placas. Uma dele, de detetive particular, e a outra de Mara sensitiva.
oferecendo para resolver todos os tipos de problemas. Íamos entrar quando fomos barrados por um desencarnado. Vocês aí se identifiquem, por favor, porque vieram. Quem nos indagou era o espírito de um homem que aparentava uns 30 anos e falava com voz delicada, imitando o falar feminino. Estava vestido com roupas coloridas, tinha os cabelos castanhos aloirados, estava maquiado. Colocou as mãos na cintura e nos observou. Mary aproximou-se de mim e permaneceu atrás do meu lado esquerdo. Respondi com naturalidade. Boa tarde. Estamos acompanhando o senhor que virá se consultar com Madame Mara. Ele virá com o marido dela, o Luke. E o que vocês fazem juntos? Eu me chamo Antônio Carlos. Falei estendendo a mão para cumprimentá-lo e ele ignorou. Continuei a falar. Minha amiga chama-se Mary. O senhor Nico, que virá aqui se consultar, está acompanhado de sua esposa desencarnada Lilian e... São muitos espíritos para o encarnado somente, interrompeu ele. Já que se apresentaram, chamo-me Gildo, ou simplesmente Gil. Trabalho com a sensitiva e aviso. Não gosto de intrusos. É melhor explicar logo o que vieram fazer aqui. Não é nada do que você está pensando. Não viemos nos confrontar ou bisbilhotar. Viemos em busca de ajuda, expliquei. Ah, é? Exclamou Gil aliviado. Pois então falem o que querem. O senhor Nico, consulente, vai remunerar bem Madame Mara, eu falei. É que estamos numa situação complicada. Necessitamos urgente que alguém o alerte. Você ouviu falar dos assassinatos de crianças na cidade pitoresca? Gil fez sinal da cruz e falou. Cruz, credo, Ave Maria. Aquilo é obra de espíritos malignos. Você não está querendo nossa ajuda para enfrentar esses trevosos, está? Não, eu respondi. Queremos somente que os encarnados, o Sr. Luke e Madame Mara, nos ajudem para que não tenhamos outro crime. É melhor explicar direito, ordenou Gil. Não vou deixar minha Marinha se envolver com algo perigoso. Você não está mentindo? Se nos envolvermos e esses trevosos nos atacarem, nos daremos mal. Mary me olhou e disse em pensamento. Antônio Carlos, dê a ele uma demonstração do que você é capaz. Não, Mary, eu respondi. Ele está somente tentando proteger a companheira encarnada. Gil nos olhou desconfiado. Falei a ele tentando convencê-lo. Gil, somos trabalhadores do bem. Não queremos envolvê-los em nada que seja perigoso. Somente peço-lhe, por favor, que deixe Lilia dar pela sensitiva um recado ao marido encarnado. Garanto a você que esses trevosos não vão incomodá-los. Eles abandonaram os encarnados criminosos. Depois lhe garantimos, se vocês forem atacados por eles, nós os socorreremos. Estou em dúvida, disse Gil. Mária faz o que eu quero e eu preciso decidir. Gil me olhou, fitei-o e pedi que falasse a verdade. Então ele se corrigiu. Quase sempre ela faz o que eu mando, mas quando envolve dinheiro, eu a entendo. Precisa de dinheiro para viver, tudo está muito caro, os filhos estudando e... Sabemos disso, eu concordei. Por isso o senhor Nico pagará bem a eles. Você é muda? Perguntou Gil olhando para Mary. Eu não, respondeu Mary. É que estou encantada com este lugar, com sua roupa de grife. Você manda mesmo numa encarnada. É bom trabalhar assim, eu admiro você. Gil sorriu, deu uma virada mostrando a bolsa. Mary o conquistou e, mudando o tom de voz, falou gentilmente, sentindo-se importante e lisonjeado. É muito bom trabalhar com uma sensitiva. Essa roupa foi eu mesma que fiz, gostou? Tenho realmente muito bom gosto. Mas entrem, vamos esperar pelo consulente. Entramos no escritório. Mari estava organizando os papéis numa escrivaninha. Gil falou apontando. Esta é a Mari, esse encarnado, que fazendo a limpeza é o Ted, seu ajudante. Ele também é homossexual. Vocês têm preconceito? Quando encarnado fui um e continuo sendo com muito orgulho. Ia responder, mas Mary o fez rápido. Claro que não, nada contra. Somos todos filhos de Deus. Por favor, Gil, nos explique como Mara trabalha. Gosto que use o termo trabalha. De fato, é isso que fazemos, trabalhamos. Mara é uma excelente sensitiva. Sua principal paranormalidade é a psicometria. Sabem o que é isso? Nossa! Exclamou Mary.
Ela é capaz de ver um objeto e saber onde está o dono? O que aconteceu no local? Meu Deus, que fenômeno! Isso é incrível! Nunca tinha visto antes uma pessoa com dom de psicometria. É mesmo incrível, concordou Gil. Mara é capaz de pegar uma roupa usada por uma pessoa, descrever-lhe e até dizer o que ela pensa. Isso com a minha ajuda. Como você é importante! Exclamou Mary, demonstrando surpresa. É difícil fazer isso? Eu nunca trabalhei com encarnados. Muitos desencarnados não gostam de trabalhar com encarnados. Dizem que ser babá deles é muito chato. Eu gosto. Os dois, Mary e Gil, conversavam animados, como dois velhos amigos. Ela soube conquistá-lo. Percebemos ao entrar ali que Mary usava de sua paranormalidade, sua mediunidade como uma profissão para obter dinheiro. Eles, tanto os encarnados quanto o Gil desencarnado, desconheciam até o termo mediunidade. Não seguiam preceitos religiosos, nem frequentavam nenhum culto. Achavam explicações na ciência para aqueles fenômenos. Mara via, escutava espíritos e para ela eram energias dos mortos. Mara e Gil se gostavam de maneira fraterna. E Gil, como nos disse, era homossexual e o desencarne não mudou sua forma de ser, de pensar ou de agir. Interferi na conversa porque escutei os veículos pararem na porta. Gil, por favor, permita que Lilian dê um recado ao senhor Nico. Está bem, vou permitir. Obrigado, agradeci sorrindo. O senhor Nico e Luke chegaram. Mara foi recebê-los e enquanto eles conversavam, se conhecendo, Mary informou a Lilian da possibilidade de aproximar-se da sensitiva e dar o recado ao seu esposo. Lilian ficou apreensiva e o aconselhei. Aproveite, Lilian, essa oportunidade. Você terá de ser breve. Com nossa ajuda, você dirá que a sensitiva repetirá aos encarnados. Fale algo que faça seu esposo reconhecê-la. Mara também haverá. Plasme uma roupa que você ou que o senhor Nico apreciava e sorria. Depois de identificada, você pedirá a ele para ter cuidado. Lilian concordou afirmando com a cabeça. Mara pediu ao seu consulente. Sente-se aqui, por favor. Vamos começar a sessão. Mara também sentou-se. Acomodaram-se em volta de sua mesa redonda. Ela se concentrou. Ted ficou ao lado dela e Gil atrás. Sem que Gil percebesse, transmitia energias à sensitiva. Sinto-me diferente, exclamou Mara. Uma energia especial muito agradável. O senhor Nico, incrédulo, desconfiado, ficou quieto, observando tudo. Luke, acostumado com essas cenas, brincava com uma caneta. Ted demonstrava ser um ajudante perfeito. Estava contente com o consulente importante e endinheirado. Lilian plasmou em si uma veste, um vestido azul muito bonito. Soltou os cabelos e ficou diante de Mara, que a via e a descreveu. Vejo uma mulher alta, magra, muito bonita. Seus olhos castanhos claros brilham. Está com os cabelos soltos e veste um vestido azul de pregas e no decote um lacinho de cetim. O senhor Nico arregalou os olhos na tentativa de ver. A sensitiva descrevera a sua adorada Lilian. Mara continuou falando. Ela quer lhe dar um recado. Vou repetir o que ela está dizendo. Mary e eu nos esforçamos muito para tudo dar certo. Gil, com quem ela estava acostumada e em quem confiava, também ajudou. Lilian disse e Mara repetiu quase na íntegra. Querido, minha alma ama a sua. Amo você pelo espírito. De uma união pode existir sexo, mas sexo não é amor. Lilian, o senhor Nico se levantou. É você, minha amada. Calma, Nico, pediu Luke. Sente-se e acalme-se, senão o intercâmbio torna-se impossível. O senhor Nico sentou-se e ficou olhando com os olhos arregalados. Lilian emocionou-se, porém firme, continuou a dizer, e Mara a repetir. Sou eu, querido. Nosso neto merece, como nosso filho, ser criado num lar de amor. Tenho de ser rápida. Preste atenção. Nicolas e você correm perigo. Tome providências, desconfie de todos. Querem matar o nosso menino. Lilian não conseguiu transmitir mais. Gil interferiu e ordenou. Basta. Mara, com exagero, saiu do transe. Ted, solícito, massageou os pulsos dela. Lhe deu tapinhas no rosto e depois água para beber. Mara sabia o que ocorrera, não perdera a consciência, mas como fazia cenas para impressionar, perguntou. Como foi?
Tudo certo, meu bem, respondeu Luke. Estou pasmo, exclamou o senhor Nico. Maravilhado, a senhora viu, descreveu-me e deu recado da minha amada esposa. Ah, sim, comentou Mária fingindo cansaço. Quanto lhe devo? Perguntou o senhor Nico. O senhor pode acertar com Ted, respondeu Mária. Nico, pelo esforço, Mária precisa descansar, informou Luke. Ela irá se deitar por uns instantes. Ted a acompanhará. Nós ficaremos aqui e vamos conversar e acertar detalhes do trabalho que farei a você. Mas antes vou pedir à empregada para nos preparar um café. Você ficou emocionado? Estou emocionado, sim. Mara poderia ter visto ou conhecido Lilia, mas com certeza não sabia do vestido azul, o que ela mais gostava e que usava somente quando estava em casa. Mas o que não deixou dúvidas foi o que ela disse. Você está espantado? Eu não, isso acontece sempre, falou Luke. O que sua esposa é de fato sensitiva, médio, como a doutrina espírita afirma, o consulente quis saber. Não seguimos religião nenhuma, respondeu o detetive. Mara procurou entender o que acontecia com ela, leu muitas coisas a esse respeito e se taxou de paranormal, sensitiva. Já ouvimos falar do espiritismo, religião que afirma ser possível se comunicar com os mortos, com aqueles que mudaram deste mundo material para o outro. Mas os espíritas não cobram. Maria e eu usamos desse fenômeno para viver, por isso não os procuramos. Vou buscar um café. Mary abraçou Lilian. Você esteve maravilhosa, exclamou Mary acalmando-a. Ela também estava emocionada. Antônio Carlos, por que não consegui dizer o nome da pessoa com quem Nick deve ter cautela? Perguntou Lilian. Lilian, desde a antiguidade existem esses intercâmbios. Os mortos da carne desencarnados falando com os encarnados. São espíritos se comunicando, uns no estágio e outros noutro. Muitos nomes já foram dados a esse fenômeno. Allan Kardec, estudioso e pesquisador, deu o nome de mediunidade. São médios os encarnados sensitivos, mas esse intercâmbio obedece a certas normas. Médios que são conscientes têm dificuldades para repetir o que ele desconhece e também datas e nomes. O médio, para ser fiel ao que escuta e vê, necessita de treino e estudo, normalmente de muitos anos. O encarnado sensitivo, se trabalha para o bem, necessita de muito preparo e confiança em si mesmo, para não correr o risco de deixar a vaidade nublar sua mediunidade. As certas normas que citei existem para não trazer mais desavenças aos encarnados, pois os desencarnados também podem mentir. O que podemos dizer foi dito. Acho mesmo que o senhor Nico acreditou. E agora, com a ajuda de Luke e Mária, mas nenhuma criança será assassinada por esse grupo. Por que necessitamos da ajuda de Gil nesse intercâmbio? Perguntou Mary. Você agiu certo conquistando, eu respondi. Necessitamos e ainda precisaremos muito dele. Mário o conhece, confia nele e nós lhe somos desconhecidos. Sem a presença dele, Mara ficaria insegura e essa comunicação não seria possível. Nós vamos ajudá-lo também, não é? Indagou-se Mary, já preocupada com seu mais recente amigo. Claro, eu respondi. Vamos primeiro fazer com que ele confie em nós, depois os ajudaremos. Encerramos a conversa porque Luke voltou com uma bandeja e os dois tomaram café. Os desencarnados do lago. Nico, disse Luke. Você entendeu bem o recado de sua mulher morta? Entendi, respondeu o senhor Nico. Ela me pediu para ter cuidado, que corremos perigo. E para tomar providências não falar a ninguém, desconfiar de todos, principalmente daqueles que lhe parecem confiáveis. Ai, meu Deus, como viver desconfiando de todos? Perguntou o senhor Nico desconsolado. Ora, será por pouco tempo, exclamou Luke consolando. Depois pode confiar em mim e em Mara. Vou ajudá-lo. Prometo resolver logo esse assunto. Descoberto o traidor, você voltará a viver tranquilo. Mas até lá, lembre-se, todos são culpados, traidores e maus. Você não está exagerando? Os 2 meninos não foram mortos. Esses crimes é que são exageros. Se existiu ação maldosa foi porque existem pessoas más. Não fui eu quem disse. Foi sua esposa morta. E ela deve saber de tudo. Se ela lhe pediu para desconfiar, é porque deve. Não diga a ninguém sobre mim, senão com certeza estarei na lista
dos que serão eliminados. Serei a próxima vítima. Eu também tenho um nome com 7 letras. Mas você não tem 7 anos? Exclamou o Sr. Nico sorrindo. Não, tenho um pouquinho mais que 7 vezes 7. Espero que esses criminosos não saibam disso. Luke, você disse criminosos? Acha que são mais de um? Perguntou o Sr. Nico. Respondo lembrando o famoso detetive de livros antigos, o do qual sou fã. Elementar, meu caro Nico. São alguns. Não sei ainda quantos, mas tenho certeza absoluta de que são no mínimo 3. Acompanhe meu raciocínio. Alguém teve de pegar a criança. Não deve ter havido luta, porque se ela tivesse gritado, alguém teria ouvido ou visto. Um deles deve ter feito amizade com o menino. Pegou e levou a algum local isolado. As crianças, segundo a polícia, não foram mortas no local onde foram encontradas. O local onde estavam os cadáveres era de difícil acesso. Os corpos estavam sem sangue. É muito sangue para uma pessoa somente, entendeu? Sim, e fica então mais perigoso. Mais pessoas oferecem mais perigo que uma, comentou o Sr. Nico suspirando. Quanto trabalho num caso, me envolvo tanto que o problema passa a ser meu. Resolvo para você. Terá, porém, de jurar que não contará nada a ninguém. Não sou de jurar, nunca jurei. Meu falar é sim ou não. Já disse que não falo. Isso é importante, Nico, explicou Luke devagar, olhando fixamente para o amigo. Se você falar para alguém achando que é confiável, e se for ele a pessoa com quem deve ter cautela, estraga tudo e colocará a vida do seu neto em risco. Lembro de que você também tem 7 letras no nome. Você acha mesmo que corremos, meu neto e eu, risco de sermos assassinados? Perguntou o Sr. Nico. Acredito mais que esses fanáticos criminosos estejam pensando em matar seu neto. Vamos impedi-los, começando por dificultar suas ações. Pelo que me descreveu, é muito fácil entrar em sua casa. As providências que têm de ser feitas de imediato são aumentar a altura do muro, colocar portões eletrônicos, e estes devem ficar trancados, e contratar seguranças para a casa para você e seu neto. Eu vou começar a trabalhar já. Quero que me envie os jornais com as notícias desses crimes. Vou estudá-las. Descubra esses assassinos. Ted, que aguardava uma pausa na conversa, entrou no escritório e entregou um papel ao Sr. Nico. Senhor, aqui está o que deve a madame. O Sr. Nico olhou, tirou a carteira do bolso, preencheu o cheque e deu em dinheiro uma gorjeta ao ajudante de Mara. Isso é para você. Obrigado. Ted, contente, deixou-os novamente sozinhos. O Sr. Nico fez outro cheque e entregou ao detetive. O pagamento pode ser no final, disse Luke. Isso é para as despesas que tiver. Agora vou embora. Vamos evitar falar por telefone, recomendou Luke. O traidor pode estar em sua casa. Vamos marcar um encontro para segunda-feira. Vamos almoçar juntos em outro restaurante, concordou o Sr. Nico. Tudo acertado e o Sr. Nico foi embora. Antônio Carlos, por favor, nos acompanhe. Vamos à agência de segurança com Nico. Lília me convidou. Concordei. O Sr. Nico voltou para a cidade das fábricas. Atendendo também ao nosso pedido foi a agência. Não falou porque precisava de seguranças. Disse somente que se sentia ameaçado, com medo de sequestros. Examinou alguns planos e optou por um completo. Está contratado, afirmou o dono da agência muito contente. Serão 12 seguranças que se revezarão. Amanhã lá já estarão 4. Um deverá ficar na escola disfarçado como um trabalhador, no horário em que seu neto estuda. Outro acompanhará o senhor a todos os lugares. 2 deverão ficar com seu neto. Farão guarda à noite, permanecendo acordados, vigiando a casa. Pode ter certeza, senhor, de que estarão protegidos. Meus empregados são bem treinados. Confio muito neles e todos possuem porte de armas. O senhor Nico saiu da agência e foi para a fábrica. Lamentou que Fernando estivesse de férias e viajando, pois o sobrinho poderia ajudá-lo. Não é justo chamá-lo, pensou. Fernando trabalha muito e faz tempo que não descansa. Alberto, seu empregado antigo e de confiança, um advogado competente que estava substituindo o sobrinho com muita eficiência, estranhou a volta do proprietário à fábrica. O senhor Nico lhe pediu, Alberto,
Quero que amanhã a equipe de trabalhadores da construtora que faz a reforma na fábrica vá à minha casa. Quero aumentar a altura do muro e colocar portões eletrônicos. Mas amanhã, sim, é urgente. Alberto concordou e foi tomar providências. O senhor Nico telefonou para o engenheiro responsável, ordenou que providenciasse os materiais. Quero, por favor, que comece amanhã cedo. Quero também que providencie grades para as janelas e vitrôs do térreo e equipamentos de segurança, como câmeras de filmagem, alarmes, cercas elétricas e portões eletrônicos. O engenheiro afirmou que providenciaria tudo. O senhor Nico foi para casa muito aborrecido. Voltei de ficar preso e vigiado. Com certeza terei até de me privar dos encontros na cidade Encontros. Querido, é por pouco tempo, exclamou Lília tentando consolá-lo. Ele não a escutou, mas sentiu sua energia confortando e lembrou-se da esposa. Lília, só pode ter sido você mesma que me deu o recado. Acredito que continuamos a viver quando o corpo físico morre. Minha Lília continua a me amar. Sabe que corremos perigo e tentou me avisar. Vou tomar providências, querida. Embora isso me incomode, vou ter esses homens em casa nos protegendo. Espero que Luke descubra esses criminosos e aí voltarei a ter sossego. Chegou em casa, pediu a Odete para chamar Ada e Francisco, e os três foram conversar com ele no escritório. Informou os empregados. Resolvi ter seguranças. A partir de amanhã teremos homens a vigiar a casa e para atender o portão. Eu já não faço isso, resmungou Francisco. Fazia, Francisco, disse o proprietário da casa com pena do seu antigo empregado, mas se não era para confiar em ninguém, continuou a falar. Vamos mudar algumas coisas por aqui. Amanhã virá o construtor com seus empregados. Eles aumentarão a altura do muro que cerca a casa e colocarão grades nas janelas e mais trancas nas portas. Os portões serão eletrônicos e haverá sistema de alarme por toda a casa. A partir de amanhã, Nicolas não irá a lugar nenhum sozinho. Estará sempre acompanhado por mim ou por um de vocês três e junto de um segurança. Posso perguntar o porquê disso tudo? Disse Odete desaprovando. Não pode perguntar, mas já que o fez, respondo. Estou somente tendo cautela. Não me importava comigo, mas agora existe Nicolas. E com o aumento de sequestros e violência é melhor prevenir. Que violência? Sequestros aqui? Perguntou Odete. Não houve 2 crimes recentemente? Indagou Ada. Vou achar muito ruim ter pessoas e andar pelo jardim pisando nos canteiros, resmungou novamente Francisco. Você pede a eles para terem cuidado. Se não tiverem, pode chamar a atenção. A reforma será rápida. Acho que não será mais a mesma coisa trabalhar aqui. Seremos vigiados, falou Francisco se queixando. Já decidi. Somente os estou informando. Está bem, senhor Nico. Conformou-se Francisco. O senhor deve estar certo. Nunca ninguém entrou nessa casa sem ser anunciado, mas antes não havia assassinatos. Se o senhor pode fazer isso tudo para se proteger, faça-o. Penso nos outros pais com filhos ameaçados, pois todos os que têm filhos com 7 anos estão com medo. Eles não têm como ter seguranças. O senhor Nico resolveu não responder. Achava que Francisco estava certo. Luke havia sido contratado para prender esses criminosos, mas não podia falar, e com certeza muitos na cidade pensariam como ele. É que faço com eles, com esses seguranças? Eles farão as refeições aqui e onde vão dormir? Perguntou Odete, demonstrando também estar aborrecida. Amanhã, quando chegarem, resolveremos isso. Acho que poderão almoçar ou jantar, mas dormir não. Os que ficarem à noite somente vigiarão. Francisco, venha me ajudar. Vou colocar a cama de Nicolas no meu quarto. Ele passará a noite comigo. E eu onde dormirei? Perguntou Ada. Você não usa o quarto da esquerda para se vestir? Dormirá lá. Quero meu neto comigo. Nicolas gostou muito da mudança. O avô queria o neto perto dele. Se não era para confiar em ninguém, o melhor era ficar atento. No outro dia foi uma confusão na mansão. Seguranças, trabalhadores. Somente Nicolas gostou e exclamou: Vovô, a casa está mais alegre com tanta bagunça. Foi ele mesmo que levou o neto à escola, acompanhado de um segurança.
Aproveitou para conversar com a diretora. Desculpe-me, senhora, disse ele gentil. Não quero interferir na escola. Sei que todos estão apavorados, as crianças estão com medo e ainda não foram presos esses malditos assassinos. Tive de tomar algumas providências. Peço-lhe para tomar bastante cuidado durante a entrada e principalmente durante a saída dos alunos. Meu neto deverá sair somente acompanhado por algum dos meus 3 empregados, Odete, Francisco e Ada. Mas se estiverem com segurança, entendeu? Além disso, um segurança deverá ficar na escola no horário em que Nicolas estudar, e para todos será um trabalhador contratado do colégio. Essas medidas, com certeza, deixarão a senhora e os professores mais seguros. O senhor acha, então, que matarão mais crianças? Que todos os garotos com 7 correm perigo? Perguntou a senhora. Até serem presos esses assassinos, acho que sim, respondeu o senhor Nico. Esse segurança não protegerá somente meu neto, como todos os alunos. Recomendo à senhora para que fique atenta e qualquer suspeita chame a polícia. A diretora concordou. O senhor Nico voltou para casa, contrariado com tanta bagunça. O segurança que o acompanhava, embora educado, incomodava-o. Sentia muita vontade de ir ao encontro na cidade Encontros, mas resolveu não ir mais e também não falar nada do que estava acontecendo. Será que não posso confiar na pessoa que lá encontro? Pensou ele suspirando. Telefonou e foi breve. Vou ficar uns tempos sem ir aí. Não quero me ausentar muito de casa, afastar-me do meu neto. Desculpe-me, mas devemos até evitar falar pelo telefone. Não se aborreça comigo. Prometo que assim que for possível, volto a estar com você e lhe conto tudo. Até logo. Ficou mais triste ainda. Sua casa estava um caos. Muitas pessoas falando, barulho de ferramentas e sujeira. Foi à fazenda. Lá também deu algumas ordens e recomendou ao seu administrador. Quero que você, José, preste muita atenção em tudo e em todos. A qualquer movimento suspeito, chame a polícia. Pedi aos empregados para ficarem atentos também. Não quero ninguém estranho por aqui. Devo vir menos à fazenda e você cuide de tudo. Darei ordens pelo telefone. Voltou para casa e em 5 dias os trabalhadores transformaram seu lar numa fortaleza. Foi um alívio para o senhor Nico quando tudo terminou e ele passou a ficar mais em casa, saindo somente no período em que o neto estava na escola. Ficava muito no escritório, resolvendo seus problemas por telefone. Mandou os jornais para Luke e na segunda-feira, como combinado, foram almoçar. Como não havia novidades, outro almoço foi marcado. O detetive prometeu ao seu cliente organizar um plano de ação e também, por sua vez, disse que tentaria não ficar ansioso. Quando o senhor Nico chegou em casa, Francisco e Odete vieram-lhe contar os mais recentes comentários, que o lago estava assombrado. Isso o deixou mais aborrecido.